Bom dia. Continuando o estudo, o poder do jejum. Lucas 6. Jesus e o jejum dos fariseus. Lucas 5, na verdade, errei, capítulo 5, verso 3. Jesus e o jejum dos fariseus. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. E disseram-lhe também uma parábola. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para costurar em uma roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De uma sorte o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Mas o vinho novo se deita em odres novos, assim ambos juntamente se conservarão. E ninguém tenha do bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Então, nesse estudo, o poder do jejum, eu já venho falando em outros, quando nós estamos passando por tribulações constantes, nós quem? Nós os crentes. Tá muito frio hoje aqui, louvado seja Deus. Nós, quando estamos passando por tribulações muito fortes, vários tipos de tribulações, se é problema em casa, se é conjugal, se é filhos, se é família, se é com vizinhos, se é problema do trabalho, ou financeiro, seja qual tipo for de problema, que você não está conseguindo se livrar do problema, ora, canta, vai para a igreja, é um servo, é uma serva de Deus, e nada está se resolvendo, você não tem discernimento se é coisa de demônios, se é Satanás, se é uma prova normal, é do mundo normal, assim, uma prova normal, ser humano, ou se é espirituais, obras de feitiçaria, bruxaria. E se é pecado, você sabe, mas não quer reconhecer. Talvez também a luta seja um pecado e nós não queremos admitir que pecamos, pedir perdão a Deus, queremos lutar contra Deus, sabendo que estamos pecando e estamos continuando pecando, enfrentando Deus. Só tem uma maneira de vencer as lutas. A palavra do Senhor diz, já comparou lá atrás, Saul fez um jejum, atrevido jejum, que não tinha noção quando ele fez, deixando aqueles homens lá na guerra, sem comer, jurou que mataria quem comesse. O outro voto também, Jó sofria, era santo diante de Deus, consagrava a vida a Deus, vivia em santidade, mas Satanás incitou Deus contra Jó. Jó não entendeu porque ele estava sendo provado, mas Jó era justo, reto e temente a Deus. Tem o jejum dos desobedientes, que Deus não recebe, e tem o jejum dos obedientes, que Deus recebe, mas prova nós da mesma maneira. Por isso, nós temos que saber qual é a prova que eu estou passando. Se eu estou reta e íntegra diante de Deus, eu tenho que saber continuar sendo reta e íntegra diante de Deus. Se eu pequei, saber me humilhar e orar. Se é obras de bruxaria, feitiçaria, do nada eu comecei a perder tudo, são obras de demônios, bruxarias, Deus, através de eu jejuar e orar, Ele vai esclarecer. E aqui, a Bíblia fala em Lucas, que Jesus e o jejum dos fariseus. Então, os fariseus, eles perguntaram para Jesus: por que jejuam os discípulos de João, que era João Batista, né?
que estava batizando, que estava preparando o caminho do Senhor, muitas vezes, e fazem orações. Eles perguntam por que que os discípulos de João jejuam muitas vezes e os seus não. Os seus comem, bebem, estão sempre felizes, eles não estão apartados aí para ficar em jejum. Como quem diz, só o Senhor jejua, né? No caso ali, eles via que Jesus se apartava, orava, jejuava, mas os discípulos estavam mais confortados. E eles disseram, aí Jesus vos respondeu, podeis vos fazer jejuar, podei vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? O que Jesus quis dizer? Se você está num casamento, o noivo está lá, a festa está lá. Como que vai ficar alguém ali em jejum sem comer se o noivo está lá festejando com eles? O Jesus era o noivo e ele estava ali. Ele jejuava, ele orava, mas ele estava ainda, ele quis comparar ele estava nas bodas aqui na terra. Então, Jesus respondeu, dias virão para eles ainda, respondeu continuando, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Ele falou que ia chegar momento que ele, né, que era o esposo, seria tirado e naqueles dias seria dias difíceis para os discípulos, então eles jejuariam, eles jejuarão. Louvado seja Deus. Então o que acontece nessa parte do jejum? Ao poder do jejum. Muitas vezes você é um servo, é uma serva de Deus, você é membro de uma igreja e você não está vendo as suas lutas dominar você. Porque o teu pastor, ele está jejuando, orando por você. As irmãs do círculo de oração estão orando, jejuando por você. Os servos do Senhor, as servas do Senhor estão jejuando. Então você não vê as lutas, você não vê as dificuldades, você está vendo a sua vida, está uma bênção, em vez de tu e poupa, você é dizimista, é ofertante, trabalha para Deus, quando tá no seu trabalho, tem uma vida digna, próspera, e vem para casa sua, cultua a Deus no dia certo, na hora certa, e as lutas não te atingem, porque a igreja, que é uma igreja de santidade, o pastor, quando é santificado, quando ele tem responsabilidade pelo seu rebanho, quando ele examina as escrituras, não só para levantar a igreja como se fosse um palco para arrancar dinheiro, mas sim na salvação da alma, preocupar com as ovelhas, ele é um homem que jejua, você está bem. Mas quando Deus começa a requerer de você alguma coisa, provar você, ou alguém lá fora está trabalhando com bruxaria, feitiçaria, e Deus permite você ser provado, como Jó foi provado, e Deus fala, agora é hora dele e ela se converter, ter um sinal de mim na vida, vai passar por lutas para me invocar, ter um encontro comigo. Talvez tem muitas pessoas que vieram para a igreja, mas nunca teve tantos problemas sérios, tá ali feliz com Deus, tô salvo, mas nunca tiveram um encontro com Deus. Como outros que já vieram na dor, na aflição, nas dificuldades, já vieram por problemas seríssimos. Esses aí já passaram pelo fogo, pela água, pela tempestade. Mas não é porque aquele ou aquela teve uma vida boa, não, nunca foi provado que ele vem para a casa do Senhor, que ele nunca vai passar pelo vento, pela água e pelo fogo, não. Para entrar no céu, você vai ser provado. Quando passares pela água, disse Jesus, ela não te submergirá. Quando passares pelo fogo, disse Jesus, ele não te queimará. E quando vier a tempestade, você não vai ser assolado. Então, cada um vai ter um tipo de prova no mundo para que realmente tenha um encontro verdadeiro com a salvação em Jesus. Então, quando o Senhor vier nos provar ou te provar, aí é hora que vai cumprir essa parte aqui que Jesus respondeu aos fariseus. Podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Não, enquanto Jesus estava ali, os discípulos não tinham preocupação em jejuar. Esse crente que teve uma vida excelente desde quando foi chamado por Deus, nunca teve problema,
Ele não precisa jejuar porque o pastor está orando por ele, a igreja está orando, está jejuando. Mas quando Deus o liberta, o salva, e ele fica firme na presença de Deus, mas chega um momento que Deus quer o provar, para ele ter um encontro verdadeiro com Deus, de cara a cara, como teve Jó, ele vai passar. E a igreja pode jejuar, os irmãos podem jejuar, as irmãs e os irmãos podem fazer culto, campanha na casa dele e dela, mas enquanto ele não descer na olaria de Deus, cumprindo essa segunda parte que Jesus falou, dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. Eu não sei qual vai ser a sua prova, eu não sei qual vai ser a sua luta para que você venha jejuar. Mas é necessário você saber que é necessário jejuar. Porque Jesus fala lá na frente, e todos aqui que nós lemos em Esther, em Jó, todos os livros que falam do jejum, as pessoas jejuaram e oraram. E Jesus lá na frente falou, qual é o teu problema? Qual é a casta de problemas, de lutas que você está enfrentando? Porque essa casta de demônios só vai sair com oração e jejum. Então não pensa você que a tua prova não vai vir, a sua luta não vai vir. Você vai ter um encontro com a realidade. E nesse dia vai ser onde Deus vai se manifestar, esperando você jejuar e orar para que ele venha e te dê a resposta através não da oração e do jejum dos outros, mas do seu jejum e da sua oração. Então é necessário você entender que Satanás só cai, os problemas só é resolvido com oração e jejum. O poder do jejum.